A paz de Deus, meus irmãos, e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Desejo aos irmãos uma semana abençoada, próspera, cheia da presença de Deus na vossa vida. Mas irmãos, estou aqui mais uma vez no canal do YouTube, canal aí da Rádio Comunidade Cristã no Brasil, para falar aí do Projeto Resgate, né, irmão? Projeto Resgate nada mais é, irmão, que é o interesse que nós temos de convidar você aí que se afastou da reunião cristã, independente dos motivos que levou você a se afastar. Cada um tem sua história, cada um tem os motivos, né, irmão? Mas você ainda que tem aquela alegria no seu coração de servir a Jesus Cristo, né? Porque, irmão, às vezes nós estamos no lugar e não se adaptamos, né? Mas continuamos com a fé em Cristo. Saímos daquele lugar por uma decepção, qualquer seja o motivo, mas continuamos a ser pessoas cristãs. Não apostatamos, né, na verdade a palavra certa, apostatamos da fé. Continuamos ainda com a fé em Jesus Cristo. A Escritura nos aconselha, irmão, para nós vivermos em ajuntamento. Não deixei, né, de congregar, porque nessa reunião, irmão, é onde que nós aprendemos, né, onde nós nos fortalecemos, onde nos ajuntamos como povo de Deus, como família de Cristo, né? Se somos irmãos, temos que viver em comunhão um com o outro, né, como irmão em Cristo. Mas às vezes acontece, né, irmão, de a gente nos afastarmos. Se José do Egito, né, não se deu bem com seus irmãos, mas depois, posteriormente, o perdoou, né? Quanto mais nós, né, irmão? Onde o ser humano está, né, cria-se divergência. Então, convido você para a nossa reunião cristã, é o Projeto Resgate. Jesus também falou que deixaria as 99 e ir atrás daquela ovelha que se afastou. Então, se você sentiu a alegria do convite de Jesus, né? Ele te procura, ele te quer, junto com as demais. Isso é importante. Você custou gotas de sangue do Senhor Jesus, né? Amados irmãos, vou falar do Senhor Jesus. Eu queria deixar aqui uma mensagem da palavra de Deus ao seu coração. A palavra que fala lá, está lá no livro de Eclesiastes 3, versículo 1, diz assim: para tudo há um tempo, ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. O que nós lemos nesse versículo, irmão, que em tudo nessa vida há um tempo determinado, ou para fazer qualquer coisa existe um tempo a ser gasto, determinado. Nós estamos numa época onde o tempo, ele de certo modo é controlado. Tudo que nós vamos fazer tem um controle. Nós temos horário para ir para o trabalho, horário de sair, horário de almoço, horário, né, de café, assim por diante, né? Então, horário do rush, né? Horário tem uma concentração, e vivemos num tempo agitado, muito agitado. Tudo tem um tempo, tem uma espera para alcançar algum objetivo. E o relógio dessa vida, que é o tempo, parece governar nossas decisões, emoções e sonhos. Muitas vezes as pessoas não alcançam no tempo da sua juventude aquilo que ele foi prometido, o que ele desejava. Então, muitas vezes nós sentimos que o tempo nos escapa, irmão, pelas mãos, nos trazendo então consequências, ansiedade, medo do futuro, insegurança, arrependimento pelo passado. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, nos lembra que todo o tempo
não está fora do controle. Ele pertence ao Senhor. Deus, ele não é limitado, irmão. Ele não depende do tempo. Ele é o dono do tempo. Então, muitas vezes, aquilo que você tanto almeja, tanto se deseja, no seu coração, Deus tem um poder de te dar. Mas, irmão, não é o tempo que você quer, mas é o tempo de Deus, da vontade de Deus, do querer de Deus. Então tem coisa que acontece na nossa vida quando Deus assim o quer e no tempo que Ele quer. Então você serve um Deus todo-poderoso e para você alcançar essas coisas que tanto se almeja, da mão de Deus, né? Agora estou falando de um projeto da mão de Deus. Precisamos estar conectados com Ele, irmão. Temos que estar aliados, né? Aliado com Deus nesse propósito. Então, quando nós aprendemos que o Senhor é dono do tempo, aprendemos a descansar, esperar no Senhor. Descansar no sentido de espera no Senhor, né? Para poder a gente desfrutar daquilo que Ele tem nos prometido. Ele prometeu a você uma vida de paz, uma vida de alegria, mas para que isso aconteça, nós temos que esperar nele e confiar nele. Muitas coisas não acontecem na nossa vida pela falta de confiança. A falta de confiança também é a falta de fé, falta de esperança. Então, Jesus, ao viver nessa terra, ao caminhar, ele demonstrou total domínio sobre o tempo, irmão. Ele chegava no momento exato, falava as palavras certas e cumpriu a missão, a redenção, no tempo determinado pelo Pai. Nada foi apressado, irmão. Nada foi tardio. Na cruz, no instante perfeito, o plano eterno foi consumado, mostrando que Deus transforma até o sofrimento em esperança. Então devemos entregar, irmão, a Deus em ato de fé. Significa confiar que hoje está na mão de Deus, o hoje, o amanhã. Então, você que está me ouvindo, você que está me vendo, aquilo que tanto se almeja está na mão de Deus, irmão. Está no querer de Deus. Ele que permite todas as coisas. Tudo que acontece na vida é permissão dele, ou querer dele. Tem coisas que ele permite, tem coisas que é o querer de Deus. Mas nós que estamos na mão de Deus, vamos dizer assim, tudo que nós fazemos está na permissão e no querer de Deus. Se Deus assim o fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele é Deus. Porque cremos no agir dEle. Cremos também que Ele nos dará aquilo que Ele precisa no tempo certo. Até um trabalho de evangelização tem o seu tempo. Até uma pessoa para aprender o Evangelho tem o seu tempo. Né? Até para congregar nós temos nosso tempo, nosso horário determinado. E é compreendido naquele intervalo. Então, o tempo, ele, de certo modo, é o Senhor de tudo em nossas atitudes, em nossa vida, em nossa alimentação, no nosso viver, no descansar, no levantar. Até os remédios funcionam com o tempo, irmão. Se não der tempo o remédio, ele não funciona. Ele tem os seus intervalos. Nós temos que aprender a ter paciência no tempo. Principalmente o tempo que Deus determina na nossa vida. Aquilo que nós queremos, alcançamos. Mas, como diz assim, há tempo determinado para todas as coisas. E aquilo que nós queremos, temos que esperar no tempo de Deus. Deus nos dá na nossa mão. Confia, aquilo que é prometido por Deus tem um tempo determinado. Uma hora se cumprirá em nossa vida. As nossas causas na justiça, a nossa vida terrena, até nisso tem um tempo. Haverá o tempo que o juiz bate o martelo. A sentença é confirmada e a pessoa recebe. Então, se na lei da terra é desse jeito, no mundo de Deus também,
No tempo certo, ele mandou seu Filho unigênito para salvar-se o homem, o mundo. E ele veio. No tempo de estar, muitas pessoas, cadê esse Messias que nunca vem? Da mesma maneira, ele prometeu voltar. E aí, cadê esse Messias que não volta? Mas tudo tem um tempo. Haverá o tempo que ele receberá a ordem. Vai e busca os seus. Então, irmão, confia no tempo do Senhor. E espera no Senhor. Né? O tempo é o dono de todas as coisas nessa vida. Há tempo de nascer, há tempo de viver e há tempo de morrer. Até na vida da gente é assim. Há o tempo de plantar, o tempo de regar, há o tempo de colher. Tudo é o tempo, irmão. Quando a gente trabalha um mês todo, aí chega o tempo de receber. E tudo é o tempo, irmão. Nós temos que ter paciência, esperar no tempo de Deus as coisas acontecer. Muitas vezes nós queremos acelerar, né? E não esperamos no Senhor. Aquilo que você almeja, aquilo que você quer, está na mão de Deus. E é necessário você esperar no Senhor. E no tempo certo Ele vai cumprir. Houve o tempo certo. O homem ficou 38 anos numa cama. Nunca foi curado, mas chegou o tempo que Jesus apareceu. E assim atendeu o desejo do coração dele. Assim é um milagre. Assim as obras que Deus faz. Tem um tempo dele e quando é chegada a hora, chegou o tempo de Deus cumprir aquilo que Ele prometeu. Essa mensagem, creia, espera no Senhor, confia no tempo de Deus e Ele chegará na hora certa